envelhecimento é um processo normal, todo ser biológico ocorre isso. Então, o mais importante é a gente saber que todo mundo passará pelo processo de envelhecimento. A gente nasce com a quantidade de neurônio, esses neurônios eles não se duplicam. Então a gente nasce com aquela quantidade, mas ele durante nossa vida ele começa a ter melhores e maiores conexões. Então o aprendizado nada mais é do que isso, conexões que nós vamos ter durante nossa vida, né? Isso na fase de infância é muito forte, né? Quando a gente vai passando da fase adulta, dos 40 a 50 anos, a gente ocorre naturalmente, com todo mundo vai acontecer isso, um declínio de algumas capacidades. Eu gosto sempre de referir que algumas capacidades elas podem piorar um pouquinho, como a memória. É bem comum as pessoas, né, no envelhecimento reclamarem isso dessa piora da memória, mas por outro lado, algumas habilidades elas melhoram também, né? Como a gente fala o termo dessa capacidade cognitiva de decisão. O paciente com mais vivência, né, ele já passou por diversas experiências e isso é melhorado com o envelhecimento. É bom a gente diferenciar, né? Tudo quando a gente vai vivendo, né, vai modificando, né? Então, o envelhecimento da pele ocorre, da musculatura ocorre, e no cérebro também ocorre. Então, a capacidade de, às vezes, armazenar algumas informações, ela é reduzida, sim, no envelhecimento. A gente precisa diferenciar o que é considerado normal, ou seja, acontece com a maioria das pessoas, do que ocorre de forma patológica. Eu gosto de informar para as pessoas, eu gosto de dizer o seguinte, quando é patológica, geralmente os familiares notam, às vezes o próprio paciente não percebe, né? Quando é um envelhecimento normal, às vezes o paciente refere isso, mas é algo que faz ela ter o convívio normal, não atrapalha nas atividades do dia a dia. Pode trabalhar, tudo isso, mesmo com esse pequeno declínio que pode acontecer. A partir da quinta e sexta década de vida, pode acontecer esse declínio da memória. O que eu gosto de falar, e gosto de dar o exemplo do músculo, né? Da mesma forma, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo massa muscular, a gente percebe que muitas pessoas elas fazem atividade física e conseguem conservar aquela capacidade muscular. A mesma coisa acontece com o cérebro. Quanto maior capacidade a pessoa com maior idade tiver e exercitar o cérebro com atividades corriqueiras do dia a dia, atividades laborais, atividades intelectuais, menor ela vai sentir esse processo de envelhecimento. A gente falou de memória, falou de habilidade emocional, né, de resolução de problemas, mas o que eu gosto de dizer é o seguinte, todas essas atividades elas estão conectadas. Então a própria atividade física ela envolve sim atividade cerebral, não é só músculo que a gente desenvolve quando pratica atividade física. Então, o convívio, né? Quem vive em família sabe, né? A habilidade como conviver em família, de resolução de problemas a gente tem que ter. Então, todos esses tipos de atividade, alguns pacientes gostam de perguntar qual atividade é melhor. Não existe atividade melhor, existe atividade que a pessoa gosta de fazer e atividades intelectuais, isso sim vai melhorar a capacidade e a pessoa vai sentir menos envelhecimento. O mais clássico que a gente tem é a doença de Alzheimer, né? A principal causa, né? O termo que a gente usa quando a pessoa perde várias capacidades cognitivas, o termo é demência, né? Então, no envelhecimento, a maior causa de demência hoje é a demência relacionada à doença de Alzheimer. O que seria a doença de Alzheimer? Seria uma dificuldade maior da conexão entre os neurônios e isso faz com que a pessoa vai perdendo algumas capacidades e habilidades. A mais comum e mais frequente que a gente nota é a memória, mas outras habilidades, né, comportamental não avançada dessa doença também pode acontecer. A doença de Alzheimer ela tem alguns fundos que a gente diz, algumas causas. Fatores ambientais influenciam, então hoje a gente sabe, né, que a dieta balanceada, a atividade física pode sim prevenir algumas doenças, quadro demencial, como Alzheimer também, e também tem fatores não modificáveis, né, que são fatores genéticos, né? A pessoa nasce com a predisposição de ter aquela doença. Prevenção. Primeira coisa, o cérebro é um órgão como qualquer outro. Apesar dele ter uma função tão importante, ele precisa de nutrientes, ele precisa de receber sangue. Então, tudo que faz mal ao seu coração, ao seu corpo, vai fazer também mal ao cérebro. Por exemplo, o cigarro é um problema, porque o cigarro altera os vasos, então o sangue chega menos no cérebro, isso vai prejudicar. A pressão alta, a diabetes, a obesidade, tem que fazer a dieta balanceada. Então, tudo que hoje em dia todo mundo está bem informado, né, que faz bem para o corpo, para o coração, também faz bem para o cérebro. Essa é a principal prevenção que a gente pode ter, né? E o tratamento vai depender muito de alguns tipos de doenças.